Os mercados estão absolutamente tensos. Os investidores estão roendo unhas com medo de que quedas ainda maiores possam acontecer. Isso não se resume apenas aos investidores de criptoativos, de Bitcoin e altcoins. Esse é um temor geral dos mercados nesse momento. O Bitcoin chegou a cair 29%, ele chegou a bater 76 mil dólares depois de ter atingido 109 mil dólares lá em 20 de janeiro desse ano. Essa queda, essa tendência de baixa de curto prazo também colocou o mercado de altcoins em uma frequência de baixa muito forte, fez com que muitos ativos derretessem e por isso os mercados nesse momento, principalmente aqui criptomoedas, estão em um ambiente de medo extremo. A gente vai repercutir nesse vídeo o que de mais importante aconteceu nas últimas 24 horas, o mercado está muito agitado, você olha o mercado agora, uma hora depois já aconteceu alguma coisa que pode ter mexido ou pode mexer com os ponteiros, né, e a direção, o rumo dos mercados. Então a gente vai repercutir com fatos, dados e gráficos o que aconteceu de mais importante no macro, no mercado tradicional e no mercado de criptomoedas. Você sabe que tudo isso está correlacionado. Então, antes de olhar mais no detalhe os gráficos ao vivo, eu quero mostrar para vocês o nosso painel, o nosso mapa de calor das criptomoedas, que tá morno hoje, né, investidores? A gente não tem um cenário nem de altas, nem de quedas, assim, majoritariamente falando. Então, um ambiente ainda morno aqui dentro do universo das criptomoedas. Um dos fatores que rolou de importante hoje foi a divulgação do IPC, ou CPI, como eles falam nos Estados Unidos, que é um dos mais importantes indicadores de inflação da economia americana. E todas as leituras vieram abaixo do que era esperado pelo mercado. Isso acaba sendo positivo porque abre precedente para que cortes de juros possam acontecer e, quem sabe, ser antecipados, né? Veja que a inflação americana está se comportando de uma maneira lateral, né, investidores? A gente não tem aqui um ambiente de inflação absolutamente descontrolada. A gente consegue ver aqui, ó, a gente está oscilando entre 3% e 2,4% quando a gente tem as mínimas. A meta do Fed é 2%. A gente chegou a viver alguns momentos, está vendo aqui, ó, em que a inflação americana conseguia ficar comportada por bastante tempo, por anos, ali em patamares entre 2,3%, 1,6%, o que é uma inflação considerada baixa para uma moeda estatal, né? Porém, eu falo para vocês que esse novo range entre 3% e 2,4% é o range atualizado. Não acredito que vai sair daqui. Então, a inflação dos Estados Unidos está no seguinte contexto. O 3% hoje é o novo 2% do passado, tá? Então, realmente acredito que a gente chegou aqui num patamar em que dificilmente a gente vai ver a inflação caindo mais, né? Por isso que eu penso que isso aqui pode abrir caminho para que sinalizações de cortes de juros possam acontecer, o que é pró-mercado, o que é bom para os mercados, que gera mais liquidez, né? Mais capital disponível para ser investido em ativos de risco. Essa aqui é a leitura do CPI por setores, tá vendo? Alimentos, energia, enfim. E a gente viu que a gente teve uma desinflação, principalmente aqui, ó, dentro do aspecto de energia, né? Que quando a gente analisa o contexto da inflação, está no começo da linha da inflação, diferente de comida, por exemplo, que está no fim da linha da inflação. Muitas vezes, uma desinflação na energia vai impactar em uma desinflação em outros setores depois. Então, esse foi um dado que eu interpretei como positivo e grande parte do mercado interpretou como bastante positivo também, quando a gente analisa isoladamente essa dinâmica de inflação. Hoje, notícias positivas nesse vídeo, tá, investidores? A gente tem compartilhado em várias análises do canal informações difíceis de serem digeridas pelos investidores, mas hoje algumas notícias boas a gente tem para compartilhar, apesar de não ter impactado positivamente os preços. A gente sabe que o preço ele é impactado muitas vezes depois. O preço é o mentiroso da história quase sempre, né? E é como um membro da nossa comunidade fechada do Telegram falou, faça parte você também. Ele disse... A gente falou, pô, notícias boas hoje, finalmente. Ele falou, cara, alguém faça o bloqueio das redes sociais do Donald Trump, que daqui a pouco ele aparece aí falando alguma coisa e derruba tudo, né? Mas
Essa aqui é a opinião do Anthony Pompliano, um cara que eu respeito bastante, acompanho as leituras que ele faz do mercado. Ele é um cara que cobre principalmente o mercado de criptomoedas, ele tem uma gestora de capital que trabalha com criptoativos, e ele disse que o governo reportou uma inflação de 2,8%, o que é abaixo do esperado, mas a inflação real está muito mais abaixo disso. Por isso o Fed deve cortar taxas de juros imediatamente, né? E essa também foi a publicação da Renata Barreto, que mostra aqui o Trueflation, né? Aquela plataforma descentralizada que está fazendo a medição da inflação e que está mostrando que a inflação está desacelerando a um passo mais acelerado do que tem sido reportado pela economia americana. E ela disse, aparentemente, Trump quer gerar efeito recessivo de curto prazo, mudar o drive da economia do público para o privado, conseguir baixar os juros para facilitar a rolagem de trilhões de dólares da dívida esse ano. Se tudo funcionar como eles querem, pode dar espaço para cortes de impostos e vai ajudar a reduzir a dívida americana, que hoje é de 36 trilhões. Eu compartilho da mesma leitura da Renata, já cheguei a falar isso para vocês aqui em algumas oportunidades, e essa é a mentalidade do mercado hoje, né? A inflação veio abaixo do esperado, venda ações, nós estamos entrando em uma recessão. Inflação acima do esperado, venda ações, cortes de juros estão cancelados. Inflação, como esperado, venda ações, a inflação não está caindo. O sentimento do mercado está muito pessimista nesse momento, né, investidores? E veja que a Bolsa Americana não apresenta um cenário de forte reação, né, positivamente falando. A gente ainda tem aqui um cenário misto, tá até meio parecido com o mapa de calor dos criptoativos, né? Alguns setores concentrando mais altas, como os de tecnologia, mas eles foram os setores que mais tiveram quedas nas últimas semanas. Então é compreensível que quando o mercado pega para ter um alívio, eles corrijam mais e se aliviem um pouco mais, né? Veja que como a economia americana foi de euforia com crescimento para o medo de uma recessão em 20 dias. Em apenas 20 dias, as bolsas perderam 4,5 trilhões de dólares. O mercado cripto perdeu 1 trilhão de dólares de valor de mercado, né? E essa queda que a gente teve em 20 dias foi a quinta oportunidade de correção mais rápida dentro da história da Bolsa Americana desde 1950. Tá? O que é interessante observar que das 4 oportunidades em que a gente teve quedas mais rápidas, em apenas uma delas a gente viu o mercado entrando em um crash. E foi aquela em que o mercado levou apenas 8 dias para cair 10%, que foi a margem que o S&P caiu agora. Isso aqui foi o crash que aconteceu em março de 2020. Nas outras 3 oportunidades, a gente não teve crash, a gente não teve situações assim tão agudas acontecendo no mercado, né? Logo que essa queda de 10% aconteceu em uma janela de 20 dias, que é o que está rolando agora, né? Veja que o desempenho das 7 magníficas em 2025 está sendo pífio, péssimo, né? As 7 magníficas são magníficas, tá, investidores? Eu só estou falando o nome que a galera julga, o nome que a galera deu para esse grupo de ações composto por Meta, Apple, né, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia e Tesla. Veja que o desempenho vem sendo bem ruim no ano de 2025, principalmente Tesla, que já teve queda uma queda muito maior, inclusive, do que o próprio Bitcoin aqui, ó. Tesla menos 45%, né? E um dado muito interessante de ser observado nesse momento é que esse indicador que mostra o prêmio relativo das 7 magníficas em relação às demais ações da Bolsa Americana atingiu uma mínima de 8 anos. Esse é um indicador que mostra pra gente o lucro projetado das 7 magníficas em relação ao S&P 493. A gente pode ver que, sim, a gente teve uma correção bem expressiva já, né, dentro desse indicador. O ponto já corrigiu o suficiente? Cara, tem espaço para corrigir mais. Se vai corrigir mais, eu gostaria muito de saber. Eu ficaria bilionário se eu soubesse, mas eu não sei, investidores. E um outro fator que é positivo, que é pró-altas, que é bullish, né? O Banco do Canadá cortou taxas de juros hoje em função da turbulência gerada pela tarifação, a guerra tarifária que está rolando com os Estados Unidos. A taxa caiu 0,25 pontos percentuais, foi reduzida para 2,75%. Né? E na semana que vem a gente tem decisão de taxa de juros da economia americana, que é muito importante também. Um outro fator que é bom, isso aqui é muito bullish por fator humano e fator de mercado também,
que que a Ucrânia aceitou a proposta de cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. Essa notícia veio à tona ontem à tarde, né? Já foi logo depois que eu soltei o vídeo do canal, a gente passou o dia repercutindo depois isso dentro da nossa comunidade fechada no Telegram, que eu deixei o convite para vocês fazerem parte também, né? E tô trazendo isso agora para vocês. Acho que se vocês não estavam dentro de uma caverna, vocês já estão sabendo, né? Que a Ucrânia aceitou essa proposta de cessar-fogo. Apesar disso, Rússia e Ucrânia voltam a se atacar enquanto o Kremlin avalia a proposta de cessar-fogo, e a Rússia diz que precisa ouvir os Estados Unidos antes de comentar esse cessar-fogo, antes de aceitar essa proposta. A Rússia não quer conversar com a Ucrânia, vai conversar com os Estados Unidos. Existe uma expectativa de que essa conversa entre Rússia e Estados Unidos aconteça num prazo máximo aí de uma semana, para que a gente tenha de fato a confirmação desse cessar-fogo de 30 dias, aquilo que pode ser o primeiro passo para o fim da guerra na Ucrânia, né, investidores, que a gente torce muito para que aconteça, né? E o primeiro-ministro do Canadá está pronto para encontrar o presidente do Donald Trump para discutir o fim da guerra tarifária, um outro fator que é positivo. Falei para vocês, a gente tínhamos notícias boas para essa análise, apesar de não ter exatamente aqui um impacto positivo nos preços, que é o que eu sei que a grande maioria da audiência espera, né? Vamos ver como que esses fatores e essas situações vão se desenrolar, e a gente vai ter cobertura de tudo isso aqui no canal, tá? Agora falando de cripto, investidores, olha que loucura. Sabe o que é isso aqui? Olha só. Vamos fazer um bolinho, acender vela e comemorar que nós estamos completando 5 anos daquele grande crash em que o Bitcoin caiu 50% em 24 horas praticamente. Isso foi nesta mesma data, 12 de março de 2020, certo? E esse chart está mostrando esse candle aqui, que foi o brutal, mas no dia seguinte a gente ainda teve mais uma agulhada para baixo aqui, tá? O Bitcoin chegou a acumular uma queda de menos 50% em coisa de 24 horas, tá, investidores? Isso aqui foi basicamente o apocalipse e o fim daquele ciclo lá para muitos, né? E vocês sabem o que aconteceu depois. A gente entrou numa mega bull run e enfim, algumas pessoas até falam, o ciclo passado foi muito fácil, tudo aconteceu assim como projetado. Brother, foi difícil pra caramba, tá? Esse dia, quem viveu esse dia aqui jamais vai esquecer. Quem viveu aquele março de 2020 nos mercados, eu tenho certeza que vai estar lá com 90 anos e vai lembrar, né, daquele dia. E enquanto isso, o mercado cripto, como falamos aqui, né, segue em um ambiente de medo extremo pelo indicador de medo e ganância do CoinMarketCap, que atingiu aqui o menor patamar ontem, né, desde o seu lançamento, desde a criação do indicador. Esse indicador vai fazer 2 anos que foi criado. Investidores, quando nós estamos em um ambiente de bull market, todas as vezes que a gente chega nesses pontos de medo extremo, representam extremas oportunidades, tá? A gente precisa falar isso, eu não quero que a galera que está no prejuízo aí se sinta desrespeitada, mas isso é real, entendeu? A rapaziada que estiver entrando pro mercado agora, você é louco, tá pegando assimetrias bizarras de boas, assim, né? Para Bitcoin, large caps, várias criptoativos. E o Bitcoin vem tendo quedas em uma fase do ciclo que a gente basicamente não esperava tantas quedas assim, né, investidores? Essa aqui é a realidade, certo? Olha aqui, ó. A gente estava vivendo momentos melhores quando a gente olha os ciclos passados, tá vendo? A gente tem na linha azul, azul escuro, o ciclo de 19 a 21, e na linha azul claro o ciclo de 15 a 17, e nesse mesmo momento daqueles ciclos, a gente basicamente estava vivendo assim uma fase diferente. A gente até teve quedas aqui no ciclo passado, né, nessa fase, mas a gente, nesse mesmo momento aqui que estamos no ciclo atual, nós já estávamos basicamente recuperando, né, ó, a gente já estava recuperando aquela queda, né, e eu sigo sustentando aquela visão de que o ciclo de 4 anos do Bitcoin, dentro desse ciclo atual, segue extremamente parecido, para não dizer igual, aos ciclos passados. O ciclo de 4 anos, tá? Aquilo que acontece de uma forma macro dentro de cada ano do ciclo. Só que no micro de cada ano, não, a gente está vivendo microciclos diferentes. O ano passado, que foi o ano 3 do ciclo, foi um ano totalmente diferente do ano 3 do ciclo passado. E esse ano já está se revelando também um ano 4 diferente do ano 4 dos ciclos passados, tá? Eu sei que tem bastante gente acreditando, achando até que é loucura imaginar que a gente não está entrando em um bear market, e eu não acredito que nós estamos entrando em um bear market nesse momento, tá, investidores? Eu acho que a gente ainda tem uma longa trajetória para percorrer dentro desse ciclo. A gente tem janela aqui para mais 9 meses, quem sabe até mais 12 meses
que podem ser ainda computados dentro desse ciclo atual. Tô falando para vocês, tem muita coisa para acontecer, na hora da crise a galera não acredita, a galera às vezes até refuta o que a gente fala, e aí tempos depois, 3 meses depois, 4 meses, 6 meses depois, a galera olha para trás e fala, pô, o cara tava certo, né? E, enfim, a gente tem que falar, né? O Bitcoin atingiu um ponto de realização de perdas, de prejuízos nessas últimas semanas, que só foi maior do que a capitulação que a gente teve no crash da FTX, investidores. Olha que loucura. Então, perdas realizadas em níveis recorde, né, dentro do Bitcoin. Tá? Isso aqui são prejuízos on-chain, prejuízos medidos em todos os Bitcoins, não é só short-term holder não, como a gente sabe que quase sempre está tomando na cabeça. Né? E, enfim, um ambiente extremamente desafiador, mas desafio e pessimismo dentro de um ambiente de bull market basicamente é oportunidade, é aquele momento em que o mercado começa a trabalhar as suas zonas de formação de fundo, tá? E apesar de toda a tensão, eu sigo acreditando que a gente está vivendo uma fase como essa. Eu vou deixar o convite para você que chegou aqui pela primeira vez no nosso canal se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando toda a cobertura que a gente faz do mercado aqui no canal, análise de comportamento de preço, de mercado, de fundamentos. E se inscreva para você seguir junto com uma das comunidades que mais cresce dentro do YouTube Brasil. Também vou deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem 25 criptomoedas muito promissoras para esse ciclo. E essa daqui é a rentabilidade do top 5 do relatório. Não são gemas, tá, investidores? Teve gente que falou, Adriano, é gema. Não, isso aqui não é gema não, brother. O resultado das gemas eu nem mostro. Esse aqui é o resultado de criptomoedas, as melhores criptomoedas. Certo? As melhores criptomoedas para você investir, que são ativos consolidados, ativos com bons fundamentos, tá? Você adquirindo o relatório, aproveitando a oferta que está rolando agora, que vai durar por pouco tempo, você vai saber quais são esses criptoativos aqui do ranking e vai saber a rentabilidade de todos os outros. Acesse o link da descrição para você conhecer o relatório. Você também vai ver aqui, ó, as opiniões reais de investidores que também adquiriram o relatório e aí você vai ter a oportunidade de ter o melhor relatório do mercado de criptomoedas que está sendo ofertado aqui no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. E dentro dos gráficos, a gente segue com o Bitcoin uma tendência de curto prazo de baixa, ó, a gente olha no 4 horas, a gente não vê ainda os sinais de reversão de tendência, a gente precisa dos pivôs de alta se formando. Tá? O mesmo a gente observa na Bolsa Americana, tá, investidores? A gente teve até uma recuperação legal que aconteceu nesses últimos minutos, viu? Deixa eu ver 15 minutos aqui. Ah, tá, olha aqui, ó. Eu acho que eu já estava preparando aqui o roteiro da análise e alguma coisa pode ter acontecido. Esperamos que seja algum fator que possa trazer uma sustentação para os mercados aí. O S&P dentro de uma região aqui onde está flertando com a perda de um suporte importante, já perdeu linhas de tendência de alta, já perdeu média de 200, o cenário tá bem dramático. Porém, o S&P já está bastante sobrevendido aqui, então eu acredito que algum alívio deve acontecer. Né? Hoje já está sendo um dia de alívio, né? Eu vinha sinalizando isso, e o mesmo para a Nasdaq, né? Olha lá, sobrevendido também no diário. Vamos ver se existe aqui um espaço para algum alívio, e o que o mercado tradicional precisa é de um fundo ascendente em relação àquele fundinho que foi deixado. Se a gente faz um movimento assim, ó, a gente já poderia ter um cenário aqui bem melhor do que o atual. Atualmente é mercados tradicionais, Bitcoin, tudo em tendência de baixa de curto prazo, sem sinal de reversão. A dominância do Bitcoin ontem teve o maior fechamento desse ciclo, ela fechou em 62%, né? 62,23%, ou seja, o Bitcoin segue ainda sendo aquele ponto de fortaleza dentro do mercado cripto nessas fases tensas. Na verdade, em todo esse ciclo, né, Bitcoin apresenta uma performance geral acima da média dos criptoativos, né? Apesar que isso aqui mede valor de mercado valor de mercado do Bitcoin em relação ao valor de mercado dos outros criptoativos, mas enfim, a gente ainda tem aqui um ambiente que não é aquele mais otimista de curto prazo para as altcoins, mas eu sigo acreditando que a gente vai ter essa queda forte de dominância aqui, e as altcoins vão ter o momento delas, já que isso ainda não aconteceu nesse ciclo, tá, investidores? Não vou mudar o meu discurso no momento de tensão, não, cara. Você tem que manter a sanidade nessas horas e vamos em frente, vamos por mais.
Amanhã tem análise nova aqui no canal, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link tá aí na descrição.